Já se passaram quase 19 anos desde que a Apple lançou o iPhone original, e sempre quis analisar cada geração em detalhes. Então vamos começar hoje com o modelo original de 2007, que é chamado informalmente de iPhone 2G, mas seu nome oficial era e continua sendo iPhone. Agora, para realmente entender o que tornou o primeiro iPhone especial, você precisa compreender o mercado de smartphones antes do seu lançamento. Naquela época, existiam duas categorias de telefone móvel: celulares e smartphones. Os celulares eram mais acessíveis, custando cerca de $150 e geralmente bem fáceis de usar, mas isso porque eles não tinham muita funcionalidade. Usavam teclados numéricos de 9 botões para chamadas e mensagens de texto. Os smartphones custavam cerca de $300, mas ofereciam recursos avançados, como teclado completo de 35 botões, acesso à internet e recebimento automático de e-mails, que avisava sobre novas mensagens sem precisar checar manualmente. Essa função extra dificultava a experiência do usuário, e os smartphones ficaram conhecidos por serem complicados de usar. Ao comprar um smartphone, os clientes escolhiam entre um aparelho limitado e simples ou mais avançado e complicado. Por isso, ao apresentar o iPhone, Steve Jobs mostrou esse gráfico para destacar seu principal diferencial. O iPhone tinha mais recursos que os smartphones avançados e era mais fácil de usar que um celular comum. Eles conseguiram isso ao criar a interface multitouch. Antigamente, celulares usavam trackball ou botões para navegar, mas o iPhone trouxe tela sensível ao toque, permitindo tocar e deslizar, tornando a navegação mais rápida e intuitiva. Também eliminou a necessidade de botões físicos de teclado, já que a tela sensível ao toque podia exibir um teclado virtual, substituindo todos aqueles botões. O iPhone tinha mais tela, com 3,5 polegadas sendo 40% maior do que a tela de 2,5 polegadas encontrada na maioria dos smartphones. E como não havia botões físicos de menu, cada aplicativo podia ser otimizado com seu próprio conjunto de botões virtuais. A tecnologia de tela sensível ao toque era tão inovadora que a plateia reagiu audivelmente ao vê-la pela primeira vez. Para desbloquear o telefone, basta deslizar o dedo na tela. Querem ver de novo? Queríamos evitar ações acidentais no bolso, então basta deslizar o dedo na tela. A tela sensível ao toque do iPhone original foi só o início. Seu sistema operacional também gerou grande empolgação. Ao adotar um sistema operacional de desktop, a Apple trouxe recursos inéditos aos celulares, como a rolagem inercial, em que a velocidade variava conforme a rapidez do deslize do dedo e diminuía até parar, dando a sensação de manipular o conteúdo fisicamente, não só de fazer um gesto. O efeito de elástico também era impressionante, onde o final de um menu se esticava e voltava ao lugar, em vez de parar de forma abrupta. Isso era satisfatório e avisava inteligentemente os usuários ao final de uma lista ou página. Os aplicativos do iPhone também eram surpreendentemente avançados. Por exemplo, o Safari exibia páginas da web completas, como em um computador desktop, enquanto outros celulares mostravam versões móveis simplificadas dos sites. O iPhone inovou com o correio de voz visual, mostrando mensagens em lista para reprodução em qualquer ordem. Isso foi importante porque, em 2007, usuários precisavam ligar para o número de acesso ao correio de voz da operadora para acessar mensagens de voz. Isso ativava um menu de voz robótico que apenas tocava as mensagens na ordem recebida. Se você tinha 10 mensagens e queria ouvir só a nona, era preciso pular manualmente 8 mensagens de voz para chegar nela. E se você encostar o telefone no ouvido e sua bochecha tocar algo na tela sem querer? Para evitar isso, a Apple incluiu um acelerômetro para detectar movimento e um sensor de proximidade para medir distância. Isso desligava a tela do iPhone automaticamente ao aproximá-lo do ouvido. A Apple também usou o acelerômetro. Meu recurso favorito era o Cover Flow. Ao virar o iPhone de lado no app de música, aparecia uma prateleira virtual com todos os álbuns para folhear deslizando o dedo. Infelizmente, o Cover Flow foi removido em 2015 com o lançamento do Apple Music. Como o iPhone já tinha um iPod completo, os usuários não precisavam mais de 2 dispositivos. Quando o iPhone foi lançado originalmente, ele estava disponível apenas nos Estados Unidos e em uma única cor, prata. Na verdade, só havia 2 variações, um modelo de 4GB por $499 e um modelo de 8GB por $599. A maioria dos clientes escolheu a opção mais cara de 8GB. Agora, isso pode parecer um bom negócio pelos padrões de hoje, mas em 2007 esses preços eram inéditos. Por exemplo, um celular top da BlackBerry custava $300 e fazia quase tudo que o iPhone. Por isso, o CEO da Microsoft, Steve Ballmer, disse isso. $500, totalmente subsidiado com um plano.
Eu disse esse é o celular mais caro do mundo agora. O que Ballmer quis dizer ao falar em $500 totalmente subsidiados com um plano? Na indústria de smartphones, operadoras como Verizon e AT&T dependem de fabricantes como Samsung e Apple para seus clientes. Porque se ninguém possui um telefone, então ninguém está pagando uma conta mensal para uma operadora. Smartphones custam mais para fabricar que outros eletrônicos, então operadoras ajudavam a barateá-los cobrindo parte do valor. Isso era chamado de subsídio, então em vez de um BlackBerry custar milhares, custava só $300. Mas havia uma pegadinha. Clientes que compravam um telefone subsidiado precisavam assinar contrato de 2 anos com uma operadora específica. O sistema era complicado, mas benéfico para ambos. Clientes economizavam na compra de telefones, fabricantes vendiam mais e operadoras mantinham clientes em sua rede. Então, se o preço subsidiado do iPhone era $500, quanto era o preço cheio dele? Bem, nós não sabemos. A Singular, agora chamada de AT&T, era a operadora exclusiva do iPhone, e eles nunca revelaram o valor do subsídio, mas pelo menos o preço alto garantia muitos acessórios. O iPhone original incluía mais acessórios que os modelos posteriores. Ele vinha com pano de polimento, fones, cabo e base de carregamento, além de adaptador de energia. A base era especialmente conveniente. Antes do iCloud, era preciso sincronizar manualmente os dispositivos com o computador, conectando-os sempre. A base ficava ligada ao computador. O iPhone podia simplesmente ser colocado na base conectada ao computador, e o processo de sincronização acontecia automaticamente. Apesar do preço alto do iPhone assustar alguns, a reação negativa maior ainda viria. Até setembro, quando a Apple anunciou que iria reduzir o preço do iPhone de 8 GB em $200 de 599 para 399, enquanto o modelo padrão de 4 GB foi descontinuado. Isso surpreendeu os primeiros clientes do iPhone, que não esperavam mudança de preço antes do lançamento de um novo modelo em 2008. A Apple foi tão criticada por essa decisão que Steve Jobs se pronunciou publicamente no dia seguinte, publicando uma carta aberta que começava assim: "Recebi centenas de e-mails de clientes do iPhone insatisfeitos com a Apple por reduzir o preço do iPhone em $200 2 meses após o lançamento. Após ler todos esses e-mails, tenho algumas observações e conclusões." Ele destacou 3 pontos. Primeiro, um iPhone mais acessível atrai mais usuários, beneficiando todos na plataforma. Segundo, a tecnologia evolui rápido e a redução de preços acompanha essa evolução. Terceiro, a Apple precisava cuidar melhor dos primeiros clientes do iPhone. Para mostrar sinceridade, a Apple deu crédito de $100 na loja aos clientes afetados, o que aliviou a frustração da maioria. Cerca de 2 meses depois, o iPhone foi lançado na Europa, chegando ao Reino Unido, Alemanha, França, Áustria e Irlanda. Embora não fosse tão popular nesses países quanto era nos Estados Unidos, devido ao seu preço elevado, incluindo o imposto sobre vendas, o iPhone custava cerca de $428 na Califórnia, em comparação com $564 no Reino Unido, sendo a Áustria o país mais caro, com $622. Então, comprar um iPhone fora dos Estados Unidos significava pagar de 30% a 45% a mais. Nos Estados Unidos, a maioria dos clientes não reclamava do preço do iPhone, mas sim da rede. Ter só uma operadora para o iPhone gerava muita congestão. Não só por causa do súbito aumento de usuários sobrecarregando a rede da AT&T, mas porque o iPhone usava muito mais dados do que outros smartphones. Executivos da BlackBerry ficaram surpresos que a AT&T permitiu à Apple incluir um navegador completo no iPhone. Carregar sites inteiros em redes celulares podia sobrecarregar as torres, e foi o que ocorreu. Esse é, na verdade, um dos grandes motivos pelos quais o iPhone original não tinha 3G. Já existiam smartphones 3G na época, e a AT&T tinha uma rede 3G mais um iPhone 3G. Tão cedo teria apenas piorado a sobrecarga da rede, já que os usuários poderiam consumir dados de 3 a 5 vezes mais rápido do que na rede Edge. Também houve reclamações sobre a falta de recursos de segurança do iPhone, o que o tornava impraticável para clientes empresariais e funcionários do governo. O lançamento do iPhone original foi incomum, pois demorou 6 meses após o anúncio para chegar às lojas, bem mais que a semana e meia a que estamos acostumados hoje. O motivo para o longo atraso estava relacionado às regulamentações de telecomunicações. Por ser um celular, o iPhone precisava de certificação da FCC antes da venda, e esses registros eram públicos. Se Steve Jobs não tivesse apresentado o iPhone antes, a FCC teria revelado. A Apple aproveitou o tempo extra para melhorar o iPhone. 11 dias antes do lançamento, a Apple anunciou 2 mudanças. A bateria teria duração maior que o previsto, de 5 para 8 horas de conversa.
E eles trocaram a tela de plástico por vidro, o que melhorou a resistência a riscos, mas diminuiu a resistência a quebras. Desenvolvedores queriam criar apps nativos de terceiros para o iPhone, como faziam no Mac, mas isso exigiria muito esforço e responsabilidade da Apple. Eles teriam que criar um SDK, ou Kit de Desenvolvimento de Software, para que os desenvolvedores tivessem as ferramentas necessárias para criar aplicativos para iPhone. A Apple ainda precisaria criar e administrar uma App Store, o que é caro e complexo. Steve Jobs optou por uma abordagem mais simples, revelada na Worldwide Developers Conference da Apple em 2007. Ao usar padrões modernos da web, conhecidos como Web 2.0 e Ajax, os sites poderiam imitar a funcionalidade de um aplicativo nativo. E de início, isso fazia muito sentido. Apps web conseguiam ligar, enviar e-mails e usar localização, igual aos aplicativos nativos. Um desenvolvedor podia disponibilizar e atualizar seu aplicativo web rapidamente, hospedando-o em seu próprio servidor, como um site. Isso evitava o longo processo de aprovação da Apple para cada atualização. Usuários podiam salvar apps web como atalhos na tela inicial, colocando-os junto aos nativos do iPhone, mas isso tinha desvantagens. O ícone dos aplicativos web era apenas uma pequena captura de tela do site, o que ficava bem feio ao lado dos ícones personalizados da Apple, e os aplicativos web não podiam usar o armazenamento local do dispositivo. Então, se os usuários não estivessem conectados à internet, perderiam o acesso aos seus aplicativos. A barra de endereços do Safari causava problemas de funcionalidade, ocupava espaço vertical na tela e era inconsistente entre aplicativos web. Além disso, faltava suporte a gestos multitoque, o que era estranho, já que essa era uma das principais características do iPhone. Nem preciso dizer que os desenvolvedores não ficaram satisfeitos com os aplicativos web, e não demorou muito para a Apple mudar de ideia. 4 meses após anunciá-los, Steve Jobs declarou publicamente: "Queremos aplicativos nativos de terceiros no iPhone e planejamos liberar um SDK para desenvolvedores em fevereiro." Esse SDK acabou sendo lançado em 6 de março de 2008, com a App Store sendo aberta para os usuários 4 meses depois, em julho. Na apresentação do iPhone, Steve Jobs explicou por que escolheram fazer um smartphone, já que muitos queriam que a Apple criasse outros produtos, como console ou câmera digital. Steve Jobs mostrou um gráfico com as vendas globais, em unidades, de 5 categorias de produtos em 2006. Os consoles de videogame ficaram em último lugar com 26 milhões, as câmeras digitais ficaram em quarto com 94 milhões, os tocadores de MP3 ficaram em terceiro com 135 milhões, os computadores pessoais ficaram em segundo com 209 milhões e os telefones celulares ficaram em primeiro lugar com quase 1 bilhão de unidades em um único ano. Ele continuou dizendo que, se a Apple conseguisse capturar apenas 1% do mercado, isso significaria vender 10 milhões de unidades, e essa foi a meta que ele estabeleceu para o iPhone até o final de 2008. Então, como eles se saíram? Bem, até julho, a Apple já tinha vendido 6 milhões de iPhones, capturando cerca de 0,5% do mercado mundial de telefones celulares. Isso. Mas ainda restam 6 meses no ano para aumentar o ritmo das vendas. A Apple lançou um novo modelo, o iPhone 3G, que vou abordar em um vídeo futuro. Aqui é o Greg, do Apple Explained. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.